como que você hoje entende onde estão as maiores oportunidades no cenário global? Não, bacana. Obrigado, Nalê. Prazer todo mundo, ótimo estar aqui com vocês. Eu toco a área de gestão discricionária da EQI. É uma ótima pergunta, Lê. Assim, hoje, quando a gente pega o mercado global, né, como a gente já vem falando durante o dia de hoje, a gente talvez esteja num dos melhores momentos das últimas décadas, em termos de retorno de ativos, né? Isso tanto para renda fixa, como ativos ilíquidos, até mesmo renda variável, a gente consegue encontrar ótimos retornos que a gente não encontrava nos últimos anos. Então, fazer a alocação internacional hoje em dia, eu até diria que está mais simples do que foi nesses últimos anos, né? Então, quando a gente pega atualmente, a gente tem focado bastante em reduzir o risco da carteira e, mesmo assim, manter um bom rendimento, né? Então, quando a gente fala de alocação em renda fixa, a gente procura sempre alocar naquelas empresas com uma qualidade de crédito melhor, então, aquelas empresas de investment grade, porque mesmo essas empresas já estão remunerando, né, o investidor com taxas bastante atrativas. Então, na alocação que a gente olha, claro que vai depender de cliente a cliente, né? Tem clientes com um perfil mais conservador, mais moderado, mais arrojado, mas ultimamente a gente tem focado bastante numa alocação mais em renda fixa, né? Então, renda fixa internacional está num nível, né, de juros com bastante gordura, né? E quando a gente fala de região, claro que também a gente tem que entender o perfil de cada cliente, né, para saber aonde que ele já tem algum risco alocado, mas, ultimamente, os países desenvolvidos estão com bastante gordura na parte de renda fixa, e quando a gente fala de renda variável, talvez nos países emergentes a gente encontre um retorno até mais interessante do que os países desenvolvidos, né? Muito porque renda variável a gente tem muito componente de crescimento, onde a gente enxerga um crescimento melhor para países emergentes nos próximos anos do que Estados Unidos, Europa, né? Então, por isso que, assim, resumindo a sua pergunta, eu diria que hoje em dia mais focado em renda fixa e dentro de renda variável olhando um pouco mais para mercados emergentes. Eu acho que é legal comentar que a gente tem visões complementares aqui, né? Até o Alejandro, ele comenta também a atuação dele, e eu acho que comentando de renda fixa é algo que vai cair bastante na tua praia, né? Naturalmente. Sem dúvida. E eu acho que daí, assim, pensando também em regiões, setores, renda fixa, a gente sabe que renda fixa já não é um mercado, não digo fácil, porque ele é super acessível, mas para você buscar retornos diferentes, tem que saber bem o que está fazendo, né? Então, seja no local, seja fora. E aí, você sendo gestor de crédito, naturalmente, para você, como é que essa visão do Felipe se tangibiliza nas suas decisões? Como é que você escolhe as geografias? O que você tem olhado? Se tem algum tipo de alocação ou produto que você acaba tendo uma preferência, eventualmente? Bom, primeiro, obrigado pela presença, né, pelo convite. Eu sou o Alejandro, toco a área de crédito privado na EQI Asset. O que eu estou vendo, né? A gente está numa fase de incertezas geopolíticas grandes, ou seja, você tem os países emergentes, são países que são ininvestíveis, né? Então, a gente tem o problema da Rússia e Ucrânia, você tem uma desaceleração, conflito Estados Unidos, China, você tem uma saída das cadeias de fornecimento de suprimentos globais migrando para alguns países de América Latina, né? Então, o que a gente vê são boas oportunidades de alocação na nossa região. Quando eu falo nossa região, eu falo América Latina como um todo, sejam por questões de nearshoring, né, dessa mudança das cadeias de suprimento mais próximos de casa, quanto também a questão de uma fase do ciclo de aperto monetário que a gente se encontra, né? Então, no Brasil e alguns países de Latam, a gente parece que andou adiante com o ajuste monetário de um aperto, um arroxo mais forte, e agora a gente já começa a ver um ciclo de cortes mais iminentes na nossa região. Estados Unidos também já chegou num ponto um ponto ainda quase no final do ciclo. A gente deve ver uma pausa agora que o Federal Reserve anunciou, mas fazendo com que os spreads, no fundo, quando eu faço uma alocação em crédito, estou pensando em risco de crédito, né? O spread de crédito, que é aquela sobretaxa que o investidor recebe
para estar alocado em um determinado tipo de setor, um determinado tipo de crédito. O que a gente vê que hoje tem bastante spread excedente para alguns setores com baixos níveis de alavancagem. A gente entrou nesse nível de aperto de juros com diversos setores muito menos alavancados do que eles estavam lá atrás nas crises, né? Mas o que é importante para o investidor, quando a gente fala, é a governança de crédito. O crédito é aquele 0 ou 1, né? Diferentemente de um retorno contínuo, quando a gente vê um evento de crédito, ele pode ser aquela descontinuidade do portfólio. Então, o importante é uma governança, um processo de análise muito bem detalhado dos fluxos de caixa, quais são os principais drivers que vão impactar na qualidade daquele ativo que você está comprando. Concordo com o Felipe quando ele diz, poxa, a gente tem bons ativos com uma gordura, um spread excedente, né? Acho que tem muito boas oportunidades nas regiões que depois a gente pode detalhar um pouquinho mais em detalhe, né?